Olá, boa noite, boa noite. Estou dando boa noite para ninguém, porque eu sei que depois, quando vocês forem assistir, é, aí não fica aquele vídeo no início parado, né? Agora sim o pessoal tá entrando. Me fala aí desse áudio, Letícia. Bárbara já tá aqui. Não me falem que o áudio está atrasado. Estou em oração. O Instagram, ele precisa contribuir nas lives. Que eu adoro fazer as lives, mas algo está tentando me boicotar. Como que tá? O áudio aí tá chegando? Não tá chegando? Tá falhando? Ai, tá tudo ok, graças a Deus, Senhor. Bianca, Neri. Ai, minhas meninas estão todas aí. Gente, hoje, então, a gente está começando a semana do fonoaudiólogo de alto valor. Então, essa live de hoje é um aquecimento, tá? E eu achei engraçado, sabe, gente? Beleza, vocês não quererem muito saber das minhas histórias, mas nas duas enquetes que eu fiz, qual o tema que vocês preferem? Poucas pessoas quiseram saber das minhas histórias. Ou vocês já sabem, estão cansados de saber, ou tô bem desinteressante, hein? E outra coisa, eu fiz uma enquete também perguntando se vocês acham que o fonoaudiólogo é uma profissão desunida. Gente, o que vocês estão sabendo que eu não estou sabendo? Todo mundo votando que a fonoaudiologia é desunida. Eu não acho isso, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e depois eu vou compartilhar com vocês. Não acho que o problema da fonoaudiologia seja a desunião. Pelo contrário, anotem isso que eu estou falando. Eu acho que a fonoaudiologia, ela é tão potente junta que eles tentam colocar na gente essa questão que a gente é desunido para poder fragmentar e deixar a gente fraco. Porque o que eu tenho percebido é que quanto mais a gente se une, eu vejo lá na comunidade das alunas, fica uma coisa tão potente e as meninas estão aí, elas podem falar se eu estou mentindo. Fica uma coisa tão potente quando o fonoaudiólogo se une, que eu acho que é por isso que eles tentam colocar na nossa mente que a gente é uma profissão desunida. Então começa a refletir se não é isso, hein? O povo tá entrando. Ó, então hoje, já que vocês não votaram lá, ninguém quis saber da minha história, estão careca de saber, eu acho que vocês querem ver, ó, vou pagar, eu quero ver, só acredito vendo. Cadê essas alunas aí? Chamei Barbarita, um xodozinho, Bárbara. Gente, vocês vão amar. Ela é dessa última turma agora em janeiro. Assim, se vocês verem como que foi a primeira análise dela, nosso primeiro dia, com a potência que ela se transformou hoje, vocês falam que não é a mesma pessoa. Então, né, como vocês estão aí, só acreditam vendo e estão cansados de me ouvir falar, vamos chamar Barbarita aqui. Bárbara, faz um convite aqui, ó, para participar, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer essas artimanhas aqui, não. Vocês estão querendo saber de Bárbara. Ó. Gente, eu tô adorando acompanhar vocês curtindo. Aqui, ó, vou convidar a Bárbara. Agora vai. Gente. Ei, Bárbara! Gente, conta aí se vocês estão ouvindo direitinho eu e Bárbara, se nosso som tá chegando, se tá tudo errado, se tá tudo certo. Ô, Bárbara, você viu que ninguém quis saber da minha história, né? O povo tá assim, não, deixa pra lá, Bruna, já falou demais. No WhatsApp e lá no Story ninguém quer saber de mim. Eu falei, gente, eu vou falar. Eu ainda vou falar de novo. Ainda tem Bárbara live. maravilhosa. Tá vendo? As pessoas te achando maravilhosa, eu também acho. Gente, hoje eu quero muito contar de Bárbara, porque Bárbara, ela assim, ó, me fale se eu estou mentindo, viu, Bárbara? Mas você lembra o nosso primeiro dia? Como é que foi? Lembro. Bárbara estava triste. Bárbara
estava emocionada, Bárbara estava desacreditada com algumas questões. E eu olhava para a Bárbara, eu falava assim, Bárbara de Deus, só acredita, só confia. Esquece tudo aí, vamos junto, porque você tem potencial demais. E a grande questão, gente, não é só de Bárbara. É que as pessoas que chegam, a maioria são fonoaudiólogos fodásticos. Eu não tô atraindo fonoaudiólogos mais ou menos, que entregam sessões meia boca. É por isso que faz tanta diferença, porque eu olho para o nível. Bárbara me contando o nível do atendimento dela. E eu, não, Bárbara vai dominar o mundo. Ô, Bárbara, me conta então, como é que foi? Você me achou? Você resolveu fazer? Como é que foi a experiência? Então, agora que você estava falando que foi em janeiro, foi muito agora. E eu estava assim, refletindo sobre algumas coisas. Eu comecei no ano passado, já tinha assim tentado algumas coisinhas, mas sempre tinha assim, se esbarrava em alguns assuntos, tipo, o paciente pediu desconto, falou isso, não sei como reagir. E eu achei o teu Instagram e algumas coisas que você falava, eu pensava assim, isso aqui é verdade? Quando ele falar isso, eu vou usar isso aqui. E foi indo, né? Eu não pude participar da primeira turma. E quando foi a segunda turma, eu pensei assim, não, é agora, tem que ser. E tanto é que no dia da mentoria, eu falo assim, que eu tinha que sair desse, eu tinha 3 empregos, né? Só, uma fono que trabalha pouco. E quando você falou assim, não, você tem que sair desse trabalho que não está compensando para ti, veja, porque eu tinha muito isso, eu não conseguia enxergar com clareza as melhores oportunidades. Então eu estava desperdiçando meu tempo, a qualidade, eu entregava muita qualidade por muito pouco. E quando você falou assim, então você tem que pedir a conta, hoje é sexta-feira, segunda você vai pedir a conta. Eu falei assim, tá bom, segunda-feira eu peço os Eu 30 te dias. obriguei. E daí você falou assim, não, 30 dias não, pedir a conta já, nada de 30 dias. E eu falei assim, ai meu Deus, socorro. Eu lembro que eu ainda falei com você assim, ó, faz o seguinte, já manda mensagem falando assim que você quer conversar na semana que vem, porque senão você vai desistir. Mas sabe por quê? Porque eu me identifiquei demais com você. Eu precisei de, tipo assim, não ter mais opção para poder largar. A gente fica tão apegado, a gente foi tão enraizado nessas crenças de que a gente vale pouco, de que isso não funciona, de que a gente precisa dessa estabilidade, que quando a gente para depois, né, de fora, para Claro. pensar, a gente pensa, igual você mandou hoje, como que eu não fiz isso antes? E parece assim que tá tão lá no passado, porque aconteceu tanta coisa. E no grupo esses dias falaram assim, primeiro a gente tem que dar o passo e depois Deus dá o chão. E parece até outras pessoas já vieram me falar, nossa, depois que tu saiu daquele emprego, como a tua agenda aumentou, as coisas fluíram para isso. E tem muito a ver com estar tá descansada, estar tranquila, tá de boa, né? Não, e eu falo assim, gente, se um fonoaudiólogo estiver frustrado, ele não vai querer dar esmola nem pro mendigo na rua, muito menos atender com qualidade, gente. A gente mal cumprimenta nosso cachorro quando entra em casa. A gente está emputecido com tudo que acontece. E você estava exausta. Você estava assim, ó, pedindo socorro. E eu olhava assim, não, ela é muito foda. Ela tem um conhecimento surreal. Não dá para continuar. Eu falo assim, ó, algumas pessoas criticam. Mas e o valor social? Gente, é claro que a gente tem que fazer. A gente, para o nosso bem, a gente precisa sim ter horários de valor social. E hoje mesmo uma das alunas me mandou, Bruna, tem um paciente que eu vou fazer um valor diferente, porque o marido acabou de descobrir que está com ela. Então, assim, se tocou, gente, você tem que fazer. Mas tem que ser uma escolha. Não pode ser a ausência da escolha. Então a gente vai indo e aí a gente se vê assim, eu não tenho escolha, eu tenho que trabalhar 30 horas em um, mais 20 no outro, atender particular, porque eu não tenho escolha. Mas a gente tem. E a nossa, eu acho assim, eu achei interessante também quando a gente estava conversando hoje, que você falou assim,
Bruna, e o engraçado é que eu não cheguei nem na metade do curso. Não, nem. E eu tenho percebido isso. A mudança de mentalidade, ela é surreal. Hoje também uma das alunas falou comigo assim, Bruna, agora eu tô indo maquiada, porque eles estão me achando muito com cara de novinha. Gente, é muito questão de posicionamento. E aí a gente passou despercebido nisso em algum momento, que a gente se sentiu muito insuficiente, sabe? E aí na hora que a gente estava conversando, eu e você, eu falei, não, gente, ela é potente demais, ela é potente demais. E você acha? Acho. E agora eu vejo você contando os depoimentos e eu falo, é outra pessoa. É outra pessoa. Realmente, isso é muita diferença. E quando o paciente vem, só o jeito que eu falo com ele, antes eu tinha muito medo de falar com o paciente. Eu até falei para ti que eu já trabalhei vendendo aparelho. E as empresas, ligar de trás e eu... Ai, meu Deus, como era difícil. Daí eu sempre fiz assim, ó, a tua dica. Posta e sai correndo. Fala e sai correndo. Deixa lá que depois tu vai ver. E funcionou muito assim com alguns pacientes. E hoje, tipo, eu sei que as famílias vêm me dar sempre feedback positivo, que eu tenho entregado muito mais. Meus pacientes não tem um que não evolui. Todos têm uma evolução e os pacientes estão felizes. E eu mais ainda, porque antes eu trabalhava muito, 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 muito. Já cheguei a trabalhar, tipo, das 7 da manhã às 7 da noite seguido. Tipo, chegar sexta-feira à noite e dormir 12 horas. De dormir das 7 da noite até do outro dia. Porque assim, eu tava esgotada. De exaustão. E agora, até foi uma coisa que eu tinha comentado contigo, que eu não trabalho todos os dias, né? Eu tenho 4 períodos livres, 2 manhãs e 2 tardes. E tem sido para mim um momento tão bom que eu posso descansar, posso fazer nada, tipo nada. Fazer nada. Porque assim, a gente não está acostumado a fazer nada. A gente está sempre assim, ou eu tenho que produzir, ou eu tenho que estudar. Senão tem coisa errada acontecendo. E quando eu comecei o curso, eu fiquei assim, ó, não, porque ainda não tá bom, vou ter que estudar mais, vou ter que fazer. E depois que eu comecei a seguir as dicas, muita técnica, conhecimento, eu comecei assim, cara, eu não preciso mais, eu só tenho que usar o que eu já tenho. O que eu tenho para passar para os meus pacientes e usar de estratégia. E foi uma virada de chave muito grande. Muito, muito grande. E uma coisa assim, ó, todo mundo que fala comigo fala assim, que dá para ver o quanto eu mudei. E tipo assim, ó, tá, o que tu fez? Quero a receita. Quer saber o que eu quero também? Ó, segue lá, aproveita. Que é coisa boa. Mas sabe o que acontece? Isso é muito comum e eu tenho percebido. Esse sentimento de ser insuficiente. Então, a gente tem a impressão que a gente está insuficiente para o paciente e que não é justo cobrar um valor caro porque a gente não é boa. Ponto. Isso é o que está na nossa cabeça. Só que quando a gente começa a perceber que a gente é boa sim, só que a gente está esgotada. Então, a gente não está sendo a melhor fonoaudióloga para aquele paciente. Por isso que a gente se sente tão mal e a gente sai dando desconto até para quem não pede. Né? Mas quando a gente entende, peraí, eu tenho estratégia, eu tenho ferramentas sim, talvez eu não sou especialista em algo, eu tenho que aprimorar, mas eu tenho ferramentas. E se você não souber usar as ferramentas que você já tem para poder evoluir na sua carreira, nada vai garantir que uma ferramenta nova, que um equipamento novo, que um curso novo vai fazer com que você evolua. Porque não é isso que faz evoluir. Não é um aparelho de laser que faz evoluir. Não é um protocolo que faz evoluir. É o fonoaudiólogo. E aí as pessoas ficaram bitoladas. Não, eu sou insuficiente. Eu preciso de mais um curso. Nada contra. Eu também acumulei vários certificados enquanto eu me achava insuficiente. Mas chega um ponto que você fala assim, gente, peraí, até quando eu não vou ser suficiente? E aí você começa a pensar, não, eu preciso. E aí quando a gente fala assim, ó, eu falei que você precisa de tempo para fazer nada. Aí eu sei, como assim? Não, mas isso aí não vai me dar dinheiro. E aí eu tava falando isso com uma das meninas, acho que foi até no nosso grupo lá. Às vezes, você tirar um paciente que tá pagando pouco,
você está ganhando mais do que tendo aquele paciente ali. Porque o estresse que aquilo ali vai te gerar, pensar no caso, aqueles pacientes que a gente não sente bem, que a gente fala assim, ai meu Deus, hoje é dia daquele paciente. A gente já sofre antes, a nossa energia vai indo embora um dia antes. A gente já fica, tomara que ele desmarque, tomara que não vá. Isso não é saudável. Então, assim, quando a gente entende que o que a gente tem de melhor para o paciente é a nossa terapia e não o nosso solidarismo financeiro, o nosso desconto de R$ 10, a gente acaba entregando algo que ele não vai encontrar em outro lugar. E você vai ficar assim, não, eu vou lá porque esse paciente, nossa, ele evolui demais. E eu tenho certeza, hoje eu até coloquei no meu story, eu espero muito que os pacientes encontrem fonoaudiólogos bem-sucedidos. Porque esses fonoaudiólogos, é impossível eles entregarem uma sessão mais ou menos. É impossível. Eles vão entregar o que eles têm de melhor. E aí, quando a gente fala assim, eu adorei você falando, não, os meus pacientes vão evoluir. Eu dou isso como garantia. Eu pego o paciente não responsivo e algum resultado vai ter. Bruna, mas não tem como garantir. Eu garanto. Porque não importa, eu não vou fazer esse milagre. Mas alguma resposta ali, enquanto eu não tiver, eu não estou satisfeita. O paciente não está morto. Então a gente vai acreditar que o nosso método é bom e que alguma resposta vai ter. E aí, eu falo, sabe? Os pacientes vão pagar um pouco mais caro ali naquele momento? Vão. Mas eles vão ter uma terapia tão eficiente que eles vão pagar aquele dinheiro sem pesar. Tem paciente meu que fica doido para chegar ao início do mês para me mandar o Pix. Nem virou o mês. Aí ele fica, Bruna, manda aí, não sei o que. Calma, gente. Né? Vão virar o mês, vai que acontece alguma coisa. Porque a gente gera valor e é esse a nossa função. Nós somos fonos, né? Nós estamos aqui para isso. A gente entende as questões sociais, com certeza, mas a gente não pode abraçar o mundo, porque senão a gente não vai estar dando o que o paciente precisa, né? E aí eu fico assim, aí eu sempre falo, tô trabalhando um dia e meio e tô ganhando aquilo lá. Eu falei, Bárbara do céu, então trabalha 2 dias e meio, minha filha. A nós querendo dominar o mundo, né? Mas assim, você que sabe da sua realidade, o tanto que você estava exausta, o tanto que você não conseguia, sabe, desconectar desses pensamentos de paciente. Então, assim, você que sabe mesmo, é um dia e meio que vai trabalhar ali nos seus pacientes particulares, que sorte deles conseguirem um horário com você. Não, e você falou, nossa, quando você falava assim, ai, não queira agenda cheia, queira menos com qualidade. E eu ficava assim, ai, que absurdo. Ai, não. Ai, quero lotar a minha agenda. Agenda cheia é ótimo. E hoje, cada vez mais. Inclusive, eu comprei o livro que tu indicou, ó. Tá aqui, ó, para ler. Ah, que delícia! É muito assim sobre o essencial, sobre você ter o tempo para ti. E quando você tá bem, é exatamente isso. O paciente vai melhorar, ele vai evoluir. E eu faço isso porque eu penso assim, eu quero que ele saia do atendimento sabendo que ele teve o melhor que eu pude. Alguém perguntou o livro, esse aqui, ó, do essencialismo. Essencialismo. Ele é ótimo, gente. E assim, eu não quero mais trabalhar um monte, esgotar, que acabe a energia. Não, eu quero que no final do dia eu possa descansar e que eu tenha energia para voltar no outro dia com um atendimento de qualidade, que eu possa dar atenção para os meus pacientes e equilibrar isso. E para mim foi muito difícil, parece que faz muito mais tempo, mas foi muito, muito difícil eu tirar esse tempo, descansar, aproveitar a família. E assim, foi o curso que me fez mudar esse pensamento, porque eu tinha muito assim, não, se o paciente não está ficando é porque eu tenho que estudar mais. Se o paciente eu não conseguia ver onde que eu estava errando. E muitas das coisas que tu falou no Instagram, que tu vai colocando, às vezes a gente fica assim, que absurdo. Daí você pensa, não, mas ela tem razão nisso aqui. Realmente. E o grupo também, lá, quando alguém coloca assim, bota assim uma reclamação, daí eu pensei, concordo. Não, mas veja por esse ângulo.
Você fica realmente, eu tô vendo pelo ponto de vista errado, eu preciso abrir meu olhar e ter alguém que te guie, né? E é muito isso, alguém guiando para que chegue lá e tem um caminho. E Então dá para seguir, é uma coisa que dá para reproduzir, né? Você não tá ali atirando para todos os a minha lados. indignação foi na primeira aula, juro. Quando começou, né? Como divulgar, como isso, eu fiquei assim, ó. Por quê? Por que ninguém falou isso antes? Como? Eu também! A minha grande revolta é essa. Por que ninguém contou isso antes? Hoje eu fiz um vídeo, depois eu vou soltar. Fica parecendo aquele filme O Segredo. Você sabe o segredo para ter sucesso na vida? Aí eu pensei, gente, por que ninguém ensina? Mas depois que a minha revolta passou um pouco, eu comecei a entender que existem áreas para tudo. Então, assim, se você quer estudar disfagia, você precisa fazer um curso de disfagia. A faculdade, a gente sabe, a gente forma, assim, superficial. E depois a gente vai buscando. Então, se você vai querer aprender sobre empreender, você precisa buscar uma coisa diretamente sobre empreender, sobre anúncios, sobre atrair. E a gente acha, não, se eu fizer um curso de laser, aí o paciente vai me pagar mais. Não vai! Porque você não sabe nem quebrar as objeções dele quando ele falar que tá caro. E aí, esse grupo, essa comunidade, eu confesso que quando eu criei ela na primeira turma, eu coloquei como se fosse um grupo de suporte. Mas ela tá tão potente que eu falo, gente, que potência é essa? Porque é no dia a dia. Aí alguém vai lá, entra um paciente, manda lá, tá caro. Aí alguém manda no grupo, gente, o que eu respondo? Aí todo mundo vai salvar aquela pessoa. Olha, fala isso, isso, isso. Aí a pessoa tenta e fala, né? Gente, consegui fechar. Aí se a pessoa não fecha, não, esse paciente não era para você. Gente, eu acho bonito demais. Eu acho lindo, porque vocês já estão internalizando tudo. E tá muito mais rápido do que o meu processo. O meu processo foi doloroso demais. Ele foi sozinho, ele foi no escuro. E só Deus sabe o porquê que eu consegui. Porque, assim, eu acho que foi tentativa e erro. Porque, sinceramente, eu não encontrei uma pessoa que conseguisse me falar isso. E aí, quando você fala assim, alguém manda uma coisa lá no grupo, aí vem a Bruna e vem com outro ponto de vista, aí você vai lá e concorda e tal. Gente, isso é muito da minha característica, por isso que naquela aula lá que eu falo dos valores, ela é muito importante. Você não tem que ser igual a Bruna, igual a Bárbara, igual a Bianca. Você tem que ser você, porque vai ser na sua característica, na sua individualidade, que você vai destacar. Se eu fosse igual a todo mundo, lá no grupo eu não ia conseguir contribuir dessa forma. Então, assim, todo mundo contribui. E essa é a potência de escolher alguém para te mentorar. Eu sou assim porque eu consegui escolher um mentor que é exatamente assim. E aí, eu fui nesse evento aí, eu falei, gente, ele só fala assim, ó, vê pro outro lado, contraria, muda a perspectiva. Porque, na verdade, no fundo, não existe certo e errado. Não existe. Não existe. O que existe é o ponto de vista. E aí você tem que encontrar as pessoas que precisam do seu ponto de vista. Você precisa encontrar os pacientes que precisam da Bárbara, com esse jeito da Bárbara, com o jeito que ela fala, com o jeito que ela conduz as crianças. As pessoas precisam dessa Bárbara. As que não precisam e não gostam de você, elas vão achar uma outra que tem a característica dela. E aí ontem veio um hater. Você viu o meu hater? Com tanta raiva. Gente, eu adorei. Eu adorei. Porque eu tava esperando um hater, né, gente? Eu tô me sentindo a blogueiragem. Aí eu falei, nossa, eu que não tenho hater. Aí veio o hater. Eu falei, não, vou aproveitar meu hater. Vai que vai ser o único, né? Apesar que não, hoje já chegou um outro lá. Mas aí eu pensei assim, gente, só leva pedrada a árvore que dá fruto. E não tem problema. Sabe? Não que eu goste de hater, mas eu consigo ver que tá tão definido o meu posicionamento que a pessoa não tem que ficar. O paciente que não gosta da Bárbara e que acha que não vai evoluir com a Bárbara, que ela encontre uma outra fono potente que vai dar resultado. Ela não tem que ficar com a Bárbara. Então a Bárbara é boa para os pacientes que têm o perfil da Bárbara. E as pessoas comigo só se tiverem o mesmo perfil que eu. Senão não vai dar certo. Se ficar com, ai meu Deus, não, vão resolver?
Você sabe como é que eu sou, é prática. Não, vamos mandar mensagem? Eu quase falei, Bárbara, deixa eu mandar mensagem pra você. Você só copia e cola. Não, e o pior é que depois você já falou, já tá tudo certo. Tipo, Eu mandei, você já mandou a mensagem, Bárbara? tá resolvendo isso aqui? Tá tudo resolvido. E aí, você tem ideia, o tanto de paciente que você vai devolver a vida, assim, a possibilidade de aprender, que você vai evitar que sofra questões psicológicas no futuro, né? Que você mexe com processamento auditivo. Então, assim, se você não reconhecer isso, como que você vai cobrar o valor de algo que nem você se valoriza? E aí, quando eu falo com vocês assim, se comprem, gente, é para comprar mesmo. Porque eu compro vocês. E aí, na hora que vocês estão lá, ai, porque, tipo assim, não, gente, isso é bom demais, se compra, se compra. E a gente precisa acreditar que vai dar certo, porque não é possível. Será que é só sorte que as pessoas têm, que elas vão ter sucesso? Claro que não. A sorte, ela é aleatória e você tem que encontrar ela. Então, assim, você vai ver momentos de sorte, que na verdade são oportunidades, você vai pegar ali no seu dia a dia. Sabe que tu estava falando, a maioria no começo tinha assim, ai, não vou falar para o paciente, enfim. E os pacientes tinham, não, eu vou já querer renovar. Tipo, que nem tu falou, antes mesmo, já vou querer mais. Ou às vezes eu achava assim, eles não estão vendo resultado, mas eu tenho me esforçado muito. E deles, quando eu pergunto assim, os feedbacks, não, evoluiu muito. Tem alguns pacientes agora que eu tô dando alta que, tipo, ano passado estavam para reprovar e esse ano passaram, retrasado. Esse ano passado passaram no terceiro semestre com as notas lá em cima e é tão assim gratificante porque sabe que você está mudando a vida da pessoa e não sacrificando outras coisas, não sacrificando a minha vida, não sacrificando porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas você está entregando valor, então você merece receber isso de volta. E eu vejo muito isso, que daí um vira indicação do outro, e eu nem faço nada, quase nada do que, tipo assim, do curso, eu mudei muito a mentalidade, mas eu quase não divulgo, eu não tenho Instagram profissional, eu não apareço, morro de vergonha. Até porque você não tem tempo ainda, né, Bárbara? Você tem seus dias off aí, e que é só seu, e você tá certíssima. E olha, uma coisa que, assim, guardem vocês aí, gente. Que bonitinho! Quase 40 pessoas aqui ouvindo eu e Bárbara falar. Vocês estão demais. Gente, guardem isso. Foi uma das coisas que mais me marcou nesse evento que eu fui. Um dos palestrantes falou assim, gente, vocês têm ideia que daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar vivos? Todos nós, eu, Bárbara e 37 pessoas aqui estaremos mortos. Daqui 100 anos não vai existir mais Bárbara e Bruna. A única coisa que prolonga e que vai ficando é o valor que a gente vai gerando nas pessoas. Porque aí um vai falando com o outro, nossa, eu tive uma fono que se não fosse por ela, eu vi aqui o depoimento de uma das suas pacientes, parece, essa Pri HK. Nossa, depois de Bárbara, meu processamento nunca mais foi o mesmo. E você entende que essa pessoa vai falando com a outra. E a única forma da gente permanecer mais tempo é na memória das pessoas. E é no valor que a gente gera nas pessoas. Então, não adianta a gente ficar correndo atrás de encher a agenda, não. A gente vai pegar alguns que a gente vai dar o nosso melhor e que a gente vai tocar aquilo ali. E aí, nessa palestra, ele falou uma coisa muito interessante. Ele perguntou assim, você sabe o nome dos seus bisavós? Então, a gente tem pais, a gente tem 2 pais, a gente tem 4 avós e a gente tem 8 bisavós, né? Que são os pais dos pais nossos. E eu falei, não sei o nome de nenhum. E aí, ele falou assim, vocês entenderam que na terceira geração da sua vida, vocês já vão ser esquecidos? E a gente está enlouquecido, querendo atender 12 horas por dia, se matando por uma vida que é menos de 100 anos, que daqui 100 anos a gente não vai estar. Então, assim, quando o povo fala, você tá falando de dinheiro,
Gente, não é só sobre o dinheiro, o sucesso não é só sobre o dinheiro. O sucesso é a liberdade de escolha. Hoje você pode escolher quantos dias você vai trabalhar. Hoje você pode escolher quantos pacientes você vai atender. Hoje você pode escolher continuar num trabalho que te gere uma satisfação profissional e pessoal. E isso é sucesso, né? Então, pode falar. Que uma vez eu vi, e eu achei muito legal, que ele falou assim, que as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade. Mas se você perguntar o sonho das pessoas, a maioria das coisas, tipo, 95% o dinheiro compra. Então, tipo, se tu queria ficar mais com as tuas filhas em casa, o que faz você sair, deixar as tuas filhas na escola, na creche, para ir trabalhar? É as contas. Então, é o que move a gente. A gente precisa pagar, a gente precisa sobreviver. E isso é uma boa parte. A gente tem essa crença que o dinheiro não deveria ser, né? Que é por amor, a gente trabalha com muito amor, mas a gente vai porque a gente tem conta, que as coisas chegam e... Ninguém sai de casa só por amor, não. Porque só por amor você resolve fazer coisas sociais. Se você tá cheio de dinheiro, você só quer dar valor, você não quer ficar vendendo coisas. Né? Então, assim, o dinheiro, ele é importante. A gente vive num mundo que tudo se compra. É isso aí. Não, e aí a gente começa a falar, né, do dinheiro e tal, aí o povo assusta um pouco, assim. Aí eu falo, gente, isso tinha que ser normalizado. Hoje em dia, eu garanto pra vocês, tem tanto profissional ruim, e eu não tô falando só de fonoaudiólogo, tá? Eu tô falando de tudo. Você tenta um pedreiro, você não consegue. Você tenta uma pessoa para te ajudar na casa, você não consegue. Quando você acha alguém bom, você paga. Você paga aquilo. Porque as pessoas não estão querendo o desconto em si. Elas querem a evolução. E aí, quando a gente pensa assim, eu vou pegar meu paciente, vou dar alta para ele rápido, aí acabou. Porque você está economizando o dinheiro dela. Você está honrando o dinheiro dela. Você não quer ficar prolongando ali eternamente. Você quer que ela resolva melhor e vá viver a vida para você tocar uma outra pessoa. Mas se você não estiver bem, gente, quantas vezes a gente entra numa loja e a gente fala, nossa, a pessoa tratou a gente mal. Aí a gente vai comprar alguma coisa. Nossa, mas atendente, pra que tá trabalhando assim? Aí você pensa, em pleno feriado, a pessoa tá recebendo o quê pra estar ali? Então, assim, não tem como cobrar resultado eficiente de quem não está se sentindo suficiente, quem não está se sentindo valorizada. E eu tenho orgulho demais do que você está se tornando. E olha que foi só em janeiro, hein? Aí, eu quero que você me conta. Agora você vai tirar férias? Sim. Ou tirou já? 4 anos sem férias agora, férias merecidas, um descanso de atrasados, vários atrasados, e daí depois novos planos. Ai, que delícia! E vai abrir mais vaga aí ou vai continuar nessa aí de atender um dia e meio só? Acho que um pouquinho mais vou atender. Então, mexendo na clínica e daí a gente vai ter mais horário. Bárbara, que delícia! Te agradeço muito por estar compartilhando com a gente aí. Eu que agradeço do convite. Eu sei que tu tem vários alunos que são sucesso, que, enfim... E eu fico muito feliz de saber que tu falou uma vez, e é muito verdade, tu teve a coragem de começar e de puxar pessoas pro lado de lá. Vem pro lado que as coisas acontecem, que é bom. E como eu fico feliz de poder ter encontrado você e poder falar para as pessoas para seguirem você, para tipo assim, não pode comprar o curso agora? Tudo bem, uma hora tu vai poder e uma hora tu vai entender que, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Às vezes eu fico assim, meu Deus, por quê? Por que não deu antes? Então, na hora certa, as pessoas precisam também de um tempo. E a gente entender que cada um está no momento de amadurecimento, a gente começa a entender que na hora certa vai acontecer. E aí eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, é exatamente por isso. Se você não tem dinheiro para investir, é porque você não sabe fazer dinheiro. Então, você não precisa
precisa de mais ferramentas, você precisa aprender a fazer dinheiro. E é isso que a gente tem que dar o nosso passo e Deus vir com o chão. Né? Não é do nada. Eu não falei com Bárbara, abandona aí, tchau. Não, tem um plano, calma, você vai seguir o plano. E você viu que o plano foi mais fácil do que você imaginava. Muito mais. E até uma coisa assim, eu achei que seria muito mais difícil, que daria muito mais trabalho, que é assim uma coisa do livro também, que não precisa ser mais difícil. E quando eu comecei a fazer e começou a gerar resultado e ser fácil, eu pensei assim, por que foi tão difícil? E agora eu vejo assim, nossa, parece que as coisas leve, tão bom, que eu penso assim, nossa, eu já me esforcei muito, já achei assim que eu precisava mais curso, mais, e eu só estava precisando de um caminho para seguir, trilhar e chegar com fluidez, porque é muito, eu sinto isso, muita leveza assim, de paz mesmo, sabe? De poder descansar, poder aproveitar, poder viver o agora. E tem sido muito bom, muito, muito bom. E olha... Depois que você lê esse livro, você vai ler o outro. O outro, gente, você já comprou também, né? É do mesmo autor. O outro chama Sem Esforço. E é exatamente sobre esse mesmo autor. Ele buscou o essencialismo, só que chegou num ponto que as coisas essenciais estavam muito grandes também. Então, a gente escolhe tanta coisa essencial, que aí o essencial fica muito, né? E aí ele começou a ver como fazer as coisas essenciais com o menor esforço possível. E aí ele cita exatamente isso. Tem hora que a gente está no auge do nosso cansaço. A gente está assim, ó, não tem como mais. E aí a gente pensa, não, eu preciso me esforçar mais um pouquinho, porque eu vou conseguir, eu vou me aproximar. Mas é aí que a performance começa a descer. É igualzinho um músculo. Você tá lá, você tá esforçando. Chegou na fadiga. Não, eu preciso esforçar mais que eu vou conseguir. Não vai. Vai romper o músculo, vai ferir. A gente precisa de tentar o menor esforço e saber parar. Então, na hora que você conseguiu parar e entender, nossa, tem uma vida, existe algo além da fono. Você conseguiu ter essa fluidez e aí é uma frase que eu repito, que inclusive é do meu mentor. As coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, se você não estiver no caminho, não adianta esperar as coisas. Então, por isso que eu falo, quando você começa no caminho, aí você fala, gente, mas como é que isso está acontecendo? Nossa, mas estão me indicando. Nossa, mas as pessoas nem estão pedindo desconto. Tem alguma coisa acontecendo. Não, é porque você está no caminho, você está fluindo. Antes você não estava, você não conseguia, você estava parada, você estava atrofiada, né? E ver a sua evolução é gostosa demais. Depois a gente vai rever seu primeiro dia, você estava muito angustiada. Tava. Muito, muito. E assim, às vezes parece que está muito lá no passado, mas quando você olha assim, foi logo ali. E eu lembro assim da sensação, sabe? Tipo, eu não posso abrir mão disso aqui. Um trabalho de carteira assinada, os trabalhos também às vezes fazem isso com a gente, de dar essa sensação de que, tipo, não vai dar certo. Mas a gente não pode, né? Aqui é assim e deu. E eu lembro, assim, de me desgastar muito, sabe? Correr muito, muito, muito. Entregar o melhor. Eu sei que eu estava entregando muito mais. E quando você falou assim, não, tu tem que sair. É agora. Manda mensagem. Nada disso. Não é 30 dias, não. É agora. E muita coisa, tipo, levou um tempo, assim, para eu assimilar. E quando tu botou do livro, do Sem Esforço, a frase assim que eu mais achava que era verdadeira é: se não tá dando certo é porque você não tá se esforçando o suficiente. Faça mais. E quando você começou a falar assim, não, tem um caminho, não precisa ser difícil. E pra mim, assim, minha cabeça, não é assim. Não foi assim que eu aprendi. Parece muito fácil, assim, falando. Mas é claro que não é milagre. Se você não tivesse tomado as decisões difíceis, que foi sair de onde você achava que não ia conseguir, então, assim, não é milagre. Entrou, pronto, tudo tá ótimo. Não. A gente tem que executar.
executar. E você executou. Só que são coisas tão assim, você pensa hoje, era só um passo, eu estava um passo ali. Por que eu não fiz isso? Assim, por que eu não atinei? Porque a gente vive numa cegueira de vivência, de medo, de insuficiência. E que bom que você confiou. Você foi lá e falou, eu acho que você pensou assim, eu não aguento mais mesmo. Eu já tentei, então eu vou fazer esse trem. Se não der certo... E o bom é que não tem como, porque é o ritmo natural. Por isso que eu falo que ele é validado, porque é o ritmo natural. E aí, gente, eu tô vendo que tem gente aqui falando, ai, tô assim, tô no limite. Quem tá assim, eu espero que já esteja inscrito lá na semana, viu? Porque amanhã vai ter uma aula fodástica. Gente, eu quero falar uma coisa para quem tá assistindo. Quando eu assisti a aula, porque no começo eu pensei assim, ai, não sei, né? Vamos ver isso aqui. Marqueteira! Quando eu assisti a aula, eu fiquei assim, que? Como assim? Tipo, isso faz muito sentido. Ah, isso aqui eu não tinha pensado assim. E comecei a assistir, e sabe, começou assim, naquele dia que eu assisti a aula, nem assisti as duas, só assisti uma e já comprei o curso. Eu pensei assim, não, é isso aqui que eu preciso, é disso aqui, né? E foi tão engraçado que eu não sabia que eu precisava. Eu sou aquele paciente frio que tu fala, eu não sabia que eu precisava daquilo, mas tu começou a falar, isso aqui, ó, isso aqui tem a ver comigo. E daí, na primeira aula, eu pensei assim, ai, poxa, eu comprei mais um curso e nem vou usar, ai, não vou assistir essas aulas. E aí tu faz o curso, assim, aulas curtas de pensamento que tu faz assim, realmente isso aqui eu tenho que pensar nisso, eu tenho que focar. São coisas assim, mesmo o evento gratuito entrega muito, muito mais do que... Assim, são coisas que tu já tem aqueles... A tua cabeça já fica borbulhando, tipo, vou fazer isso. Só tem que manter o foco nisso. Vou fazer que vai dar certo. E o curso, assim, eu assisto pouquíssimas aulas. Não vou mentir. Eu vejo lá. Eu tô acompanhando vocês lá progredindo. Mas o importante é você ir no seu ritmo. É igual eu ensino na aula. Algumas pessoas vão mais lento e não tem problema. Não tem problema. Se isso tá te fazendo bem, vai com calma. E assim, ó, eu vejo assim do que os outros falam no grupo, daí às vezes eu vou lá e assisto uma aula, é aquela injeção de ânimo, tipo, pronto, agora, ai, juro, toda aula eu tenho um insight, tipo assim, não podia fazer isso aqui, seria babado. Ai, vou aplicar isso com o meu paciente, isso aqui que eu tô meio assim, vamos ver se dá certo. E sempre dá certo, sempre. Exatamente. Isso, essa que é a questão. Tipo, você vai frequentemente sendo alimentado ali, porque a energia tende a ir acabando mesmo. Uhum. Ai, tô cansada, frustrei, não sei o quê. Aí vem alguém lá no grupo, você não sei o quê, aí você volta. Ai, frustrei. Esse é o poder daquela comunidade e de tudo que envolve. E assim, o curso, sempre que eu entrego algo gratuito, eu penso muito em honrar o tempo. Porque a pessoa tá... As pessoas que estão aqui, gente, tempo é dinheiro, né? Nós estamos falando de dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é saúde. E eu entrego mesmo, porque é um filtro. Eu não quero qualquer pessoa no curso também. Eu quero pessoas bárbaras, eu quero pessoas biancas, eu quero alessandras, eu quero pessoas que vão executar, porque eu sei que vai funcionar. E assim, Bárbara foi uma das primeiras a assistir e Bárbara assistiu uma aula, nem sabia, hein, Bárbara? E Bárbara comprou, foi uma das primeiras, e ganhou a mentoria individual. Que eu acredito que tenha sido muito potente no seu processo aí. Muito, muito, muito. Nossa, não tem nem como dizer, porque eu tava assim, ó, com a visão. E aí tu veio e fez assim, ó. Aí a gente quer fazer tudo, né? A gente quer dominar o mundo. Então, ó, estão perguntando aí que dia que vai lançar. O método, gente, ele não é de lançar, ele fica lá disponível. Hoje ele tá 1.497, se eu não me engano. Então ele fica lá. Quem entra depois, entra nesse preço, tá? Mas amanhã, quem tiver lá, quem tiver investindo tempo comigo, e quem sentir que vai resolver o problema, tá? Porque eu quero só quem sinta isso. Eu vou amanhã mesmo já anunciar, porque eu já quero liberar esse bônus, que vai ter a mentoria gratuita comigo também, para os 10 primeiros. E eu vou anunciar na primeira aula. Justamente para ser humanos iguais a Bárbara, que não assistiu a segunda aula, possam ser honrados
honrados ali por estar comigo no primeiro dia. E essas 2 aulas também eu depois disponibilizo lá na plataforma. Então, amanhã, além de bônus de desconto, eu vou gerar o link com o cupom e as 10 primeiras pessoas já separem aí o cartão. Vocês façam um favor, peçam emprestado, façam Pix. Se você não sabe fazer dinheiro, o momento é agora. E normalizem, sabe? Falar de dinheiro. Eu vou sim apresentar o meu produto. Então, o povo fala, é curso gratuito para depois vender. Gente, eu fico assim, o que vocês estão esperando? Que as pessoas deem coisas... As pessoas não são Papai Noel, não. As pessoas vão gerar valor. O meu objetivo é gerar valor. Depois, se você achar que precisa, aí você vai caminhar mais perto de mim. E tudo bem. Então, assim, o meu início foi todo concurso gratuito. Eu não tinha um centavo para investir. Mas as coisas, os resultados, eles não vêm de nada. Tudo tem que se transformar. É uma energia que transforma em outra. Se você não tem dinheiro, você vai ter que investir tempo e saúde, que foi o que eu investi, né? Depressão, ansiedade. Pois é. Agora, se você tem dinheiro, gente, paga logo. Hoje eu pago, eu nem olho, eu falo assim, eu vou pagar com dinheiro, porque com a minha saúde eu não vou pagar mais. Então, assim, ninguém vai ser obrigado a comprar. Mas vocês vão ter conteúdo lá, vai ter atividade, vocês vão sair de lá assim, ó, borbulhando, tá? Então, amanhã, a primeira aula já tem desconto lá e os 10 primeiros vão ter a mentoria individual comigo, tá? A Leslie, um dia eu vou falar de Leslie. A Leslie, não entendi. Ela foi a primeira, ela foi a compra mais rápida que eu fiz na história da minha vida. Ela entrou no meu perfil, aí ela começou a me seguir, aí ela curtiu um post, aí já tinha lá o e-mail chegando que Leslie comprou o seu produto. Eu falei, quem é Leslie? Porque normalmente as pessoas conversam comigo, tiram dúvida. Leslie foi e falou, agora ou nunca? E Leslie também estava entre os 10 primeiros e recebeu a mentoria. Então, assim, gente, ó, vamos falar muito sobre isso ainda essa semana. Vai ter mais depoimentos de outras alunas essa semana, porque eu quero encher vocês aí de inspiração para quem entra e para quem não entra, para pelo menos vocês entenderem que não tem que ser assim, que tem outros caminhos. Não existe só o meu caminho. Dá para fazer sozinha também, sem o meu curso. Eu não tive o meu curso, mas você vai ter que investir em alguma outra coisa. Mas eu tô aqui. É custoso. Custa muito caro demais. Hoje eu pago, eu falo assim, ó, essa última mentoria que eu paguei, até ainda bem que meu marido não tá aqui, eu já falei com vocês. Foi o valor de um carro, gente. E eu falo isso mesmo, porque eu falo sobre dinheiro, então eu não tenho que esconder para vocês. Mas eu dei uma parceladinha, claro, né? Mas esse evento aí que eu fui, não foi barato, né? Então, gente, eu pago com dinheiro e sai barato demais. Porque a compulsão que eu tive, os 30 quilos a mais, depressão, ansiedade, não vale. Hoje não vale. Mas eu não tinha antes, né? E eu não tinha esse pensamento, eu vou dar meu jeito. Hoje eu dou. Hoje eu dou meu jeito e vou pagar. Então, assim, ó. Ai, que delícia. Adorei, 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 adorei. Nós vamos nos falando. E aí eu vou deixar gravada a live também, para quem quiser ver depois. Ai. Obrigada, hein? Obrigada. Vê se você se saiu bem, né, Mar? Você já fez outras lives? Oi? Você já fez outras lives? Nunca. Aí, olha isso, que delícia! Depois da primeira, é igual tatuagem, a gente vai fazendo, tá? Então você vai ver que delícia. Você vai agora, ó, outros caminhos. Obrigada, gente. Obrigada quem tá aí. Barbarita, um beijo. E amanhã temos aula. Um abraço.